Qual a diferença entre Satanás, demônios, capetas e os seres das trevas, os espíritos das trevas? Me respondam, por favor. Porque o que está acontecendo atualmente, né? Principalmente no meio espírita, aqueles que não entenderam muito bem a mensagem, né, da doutrina espírita, da filosofia espírita, que não se aprofundaram nos estudos e daí tomaram uma direção diferente, acreditando em muita coisa que as pessoas falam, são médiuns que vêm com informações completamente desalinhadas com as informações da doutrina espírita. Então esses aprendizes, né, do espiritismo, me refiro aqui ao espiritismo de Allan Kardec, acabam se encantando por fantasias, entendeu? E vão viajando. Porque eu falo sobre a diferença entre demônios, satanás, capetas e por aí vai. Anjos decaídos, não é verdade? Segundo algumas religiões, Lúcifer é um anjo decaído. É um espírito que alcançou o conhecimento angelical e ficou revoltado lá com Deus e se cismou de brigar contra Deus. Entendeu? Estou resumindo isso, falando bem popularmente falando, sem entrar em muitos detalhes. Mas é essa história, né, de Lúcifer, Satanás e por aí vai. Hoje, no meio espírita, muitos estão caminhando para esse lado, porém, não dão o nome de Lúcifer, não dão o nome de Satanás, de capeta, conforme as outras religiões, ok? Mas simplesmente dão o nome de espíritos das trevas. Qual a diferença nisso? Nenhuma, não é verdade? É achar que existe o espírito das trevas com poder tão grande quanto o de Deus, né? Que existe uma guerra espiritual travada na espiritualidade, uma luta ferraz, uma luta terrível, a qual a espiritualidade das trevas está vencendo em determinado momento aqui na Terra. Venceu até os dias atuais. Quer dizer, deixa eu parar para pensar um pouco. Vamos, e você junto comigo? Espera aí. Cadê a justiça de Deus no meio de... então Deus não é justo. Não existe justiça e vamos concordar. Por favor, não existe Deus. Porque se a doutrina espírita fala que Deus é justo, né, em toda, né, sua grandeza, a justiça de Deus é plena sobre todas as coisas, como é que Deus vai permitir que um anjozinho de porcaria, que foi decaído, que ele se rebelar contra Deus, ter esse poder de fazer mal àqueles espíritozinhos que não têm culpa de nada? Nós, por exemplo, nós somos os pobres coitados. Nós não fazemos nada de errado, não é verdade? São esses anjos decaídos das trevas, com um poder muito maior do que o nosso. Claro que ele tem um poder muito maior. Estamos falando de um anjo, ou seja, um espírito que alcançou a evolução máxima, se rebelou contra Deus e veio ferrar a nossa vida. Então, contra esse irmão inteligente pra cacimba, pra caramba, nós temos como lutar contra ele? Algum de nós fomos anjos já? Não. Então a luta é desigual. Se é uma luta desigual, existe uma injustiça. Se há uma injustiça, não existe Deus. Eu acho que é bem básico assim. Entendeu? Tem muitos no meio espírita, muita gente que começa a viajar, por assim dizer, vou falar uma gíria que as pessoas usam muito, viajar na maionese. Não é verdade? Viajar na maionese. A gente debatia muito quando eu estudava no centro, fazia parte do grupo mediúnico, e a gente debatia, lógico, cada um expôs seu ponto de vista, vem novidades,
né? Que as pessoas questionam, mas o mundo, existem coisas novas. Mas peraí, a moral mudou? Matar passa a ser, então, ou passará a ser uma coisa normal? Será uma coisa moral matar alguém? Roubar alguém? Fazer mal a alguém? Ser injusto vai ser uma coisa moral? Desejar o mal para o outro? Cobiçar as coisas alheias? É disso que eu falo. Será que a moral vai mudar? Ela vai deixar de existir a moral que conhecemos hoje como correta para ser exatamente o contrário? É disso que estamos falando? Pois bem, meus irmãos, a moral não muda. Os ensinamentos morais de Cristo jamais mudarão. E as pessoas estão pensando que vai mudar. Eu não entendo o que elas pensam. Eu não entendo. Jesus nos foi para a gente, para nós, para todos nós que estamos aqui no planeta Terra, foi muito direto, né? Ele foi muito correto nas suas afirmações. Ele falou que uma caridade apaga uma multidão de pecados. Ora, sendo assim, todos nós que praticarmos a caridade conseguiremos apagar muitos pecados que tenhamos cometido. Essa é uma verdade. Agora, se nós não queremos praticar a caridade e temos dívidas que cometemos contra nossos irmãos, aí sofreremos as consequências dos nossos atos. Não é castigo de Deus, nem é espírito das trevas nenhum. Quem estudou a doutrina espírita, e estudou de fato, não só leu, porque tem muita gente que lê e fala que estudou. Não, não estudou. Mas quem estudou de fato, é só se lembrar as informações dos espíritos que nos deram. E é lógica, é racional, que quando a gente eleva o nosso padrão vibratório, né, aumenta a nossa vibração no sentido do bem, no sentido da moral, fazendo o bem, os espíritos que estão abaixo da gente, que são aqueles negativos, aqueles que querem, por algum motivo, se vingarem da gente, nos fazer algum mal, pela raiva e o ódio que carregam em si, a vibração dele é menor do que a nossa. Sendo assim, eles não nos enxergam. Estejamos aonde quiser que estejamos, encarnados ou desencarnados. Eles vibram mais baixo e não conseguem enxergar a vibração que está acima deles. Isso é uma informação básica da doutrina espírita. Ok? Mas como é que eles nos fazem mal? Porque a nossa vibração está baixa, vibrando na mesma sintonia. Só que a gente é tão prepotente que a gente não quer admitir que somos sim fracos. Somos também infelizes, carentes de conhecimentos, carentes de moral. Não, mas nós não queremos admitir o que somos. Queremos nos acharmos melhores do que os outros. Mas peraí, se somos melhores, como é que os inferiores nos fazem mal? Interessante, não é verdade? Muito interessante. É a nossa vaidade, o nosso orgulho, nossa prepotência que faz com que sejamos atingidos. Sim, porque se nós fôssemos mais humildes, né, auto-reconhecimento do que na verdade nós somos, nós provavelmente iríamos nos esforçarmos um pouco mais para nos melhorarmos. Mas para a gente é sempre mais fácil botar a culpa nos outros, botar a culpa no espírito obsessor, botar a culpa no capeta, no diabo, no espírito das trevas, do que assumirmos as nossas culpas. Não é verdade? Quantas vezes a gente mostra o defeito do outro com a intenção de esconder os nossos defeitos? Quantas vezes exaltamos os erros dos outros para parecermos para os outros que somos bonzinhos, que somos caridosos, e por aí vai. Meus irmãos,
Gostamos de nos fazermos de vítima a todo momento. Somos os coitadinhos. Não tem coerência naquilo que falamos, porque se nós acreditamos num Deus plenamente justo e bom, como esse Deus que é pleno e bom pode permitir que alguém nos faça algum mal quando nós não merecemos? Ora, não são todas as religiões que pregam que não existe uma folha que ao cair no chão Deus não saiba? Espera aí. Então eu sou menos importante que essa folhazinha? É muita contradição. Eu sou muito mais importante do que essa folha. Eu acho que é normal eu ser mais importante do que a folha. Não é verdade? Não eu, todos nós somos. Então, irmãos, quando eu estudava, debatia com meus amigos, eu via alguns se deixando levar por essas ideias absurdas. A gente debatia também que existiam comunicações de alguns espíritos que diziam que os espíritos das trevas estavam elaborando alguns chips para colocar em nós, no nosso perispírito. E que a finalidade de colocar esses chips em nós era para que eles pudessem nos localizar mais facilmente. Era uma ideia no meio espírita. Agora, se ainda que seja verdade ou mentira, se isso for verdadeiro ou falso, será que Deus iria permitir que esses espíritos fizessem isso conosco, se nós não merecemos? Será que Deus permitirá? Você deixará teu filho ou tua filha, ou um parente seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, porque tu não nasceu do ar, né? Querendo ou não, tu teve um pai, uma mãe, alguém que criou. Pode não estar casado, pode ser solteiro, pode não ter filhos, enfim. Mas você viu do útero de uma mulher, do espermatozoide de um homem. Seja como for, quem te criou, né? Teu avô, tua avó, às vezes são os avós que criam as crianças, enfim. De onde você veio, não é verdade? Você, por acaso, uma pessoa que você ame, você permitirá, né? Eu estou falando de onde você veio, porque de onde você veio, tu vai encontrar uma pessoa que tu ame de fato, aquele sentimento puro. Você permitirá que alguém faça algum mal a essa pessoa injustamente? Tu vai permitir isso, meu irmão? Eu acho que não vai permitir. Você não é Deus. Você é um simples ser humano como todos os outros. Mas mesmo você sendo um simples ser humano, você não permitirá uma injustiça. Se seu parente, seu pai, a pessoa que você ama, cometeu um erro, seja ele qual for, cometeu um crime, você provavelmente, se conseguir lidar dentro da moral com esse assunto, você concordará que ele, de certa forma, se for um crime absurdo, que ele seja pague pelo erro que ele fez, mas sendo preso dentro da lei humana, não é verdade? Mas tu não permitirá que o espanquem, não é verdade? Você não permitirá. Então, mesmo a lei aqui do homem tem a moderação. Como vocês podem acreditar que na lei de Deus não tem moderação? Que a lei de Deus é inferior à lei do homem? Pelo que dizem, só pode ser inferior. Porque se existem vítimas aqui na Terra que passam por coisas que não merecem, que não deveriam passar, sem ter condição de qualquer defesa, Deus é bem pior do que a gente. Não é verdade? Só pode ser verdade. Então, meus irmãos, já inventaram essa raça reptiliana. E as pessoas vão acreditando que reptilianos estão vivendo aqui no meio da gente, se fazendo passar por humanos.
para dominar o nosso mundo, para impor aqui a escravidão dos espíritos. Caramba! E onde fica Deus nisso tudo? Mas as pessoas nesse momento vão esquecendo que Deus existe, vão esquecendo da justiça. Por quê? Na verdade, nunca acreditaram em Deus, deve ser isso. Nunca acreditaram na justiça, nem tampouco naquilo que Jesus falou. Não é verdade? Tudo que Jesus disse para eles não importa, importa essas novidades. São coisas bacanas para eles, né? Essas fantasias. E aí vem com essa defesa deles de dizer que o Espiritismo não está avançando. Meus irmãos, nós espíritas, desde que o Espiritismo foi criado em 1860 e pouco, criado não, né? Foi codificado por Allan Kardec, nós não conseguimos botar em prática uma lei sequer que nos foi trazida por Jesus. Então as pessoas falam que o Espiritismo de Kardec está ultrapassado, como se já estivesse aplicando todas essas leis que lá nos são explicadas e esclarecidas. É muito engraçado isso, né? Eu conversei há pouco com um espírito e ele fala dessa forma, que o espiritismo de Allan Kardec já está ultrapassado, como se ele tivesse aplicado todas as leis na vida dele e quisesse aplicar novidades. Meus irmãos, infelizmente, né, existem muitas pessoas que pensam que são espíritas porque são piores do que aqueles, como eu, que eu sei que eu sou espírita, mas não sou bom espírita, mas eu acredito sim nas leis, na reencarnação. Acredito que aqui ninguém passa por coisas que não tem que passar, isso é justiça divina, e que precise que seja bom para ele, para esse ser passar. Então isso jamais vai mudar, isso é moral. E as pessoas estão lendo alguns livros que sequer passaram pela FEB, que é Federação Espírita Brasileira, porque lá fazem uma análise, já comentei isso em um vídeo anterior, e eles leem aqueles livros e verificam se está dentro da doutrina espírita, né? E sendo assim, eles dão o carimbo da FEB. Agora, os outros livros, que não têm o carimbo da FEB, a maioria deles são fantasias. E as pessoas compram esses livros, chegam a debater e discutir como se elas tivessem com a razão, dizendo para aqueles que estudam o Espiritismo, na sua base, já estão ultrapassados. Né? Alguma coisa para se considerar ultrapassada só pode ser considerada quando ela já foi utilizada, não é verdade? Por exemplo, foi utilizada e se fez alguma coisa melhor. Vou dar um exemplo. Quando eu era pequeno, menor, vou dar um exemplo só. A televisão era preta e branca. Não existia uma televisão, né, supostamente melhor. A que existia era preto e branco. Quando a tecnologia avançou um pouquinho a mais, fabricaram a televisão colorida. Aos poucos, aquela televisão preta e branca deixou de ser usada. Hoje, já não existe a televisão preta e branca. Foi ultrapassada, mas ela foi utilizada. E provamos alguma coisa melhor, que é a televisão colorida. Não é verdade? E da televisão colorida, que eram todas elas em tubo, né, tubo de imagem, hoje os televisores são de tela plana. Né? A tela é plana, HD, com acesso à internet. Então, esses televisores de tubo de imagem
também estão com seus dias contados. Só os pobres, né, menos aquinhoados, que não podem comprar uma televisão de tela, ainda usam a televisão de tubo. Mas é por falta de condições. Mas quando tiverem condições, esses televisores de tubo demais também não mais existirão. Mas ele foi usado, né, até que viesse uma coisa melhor. Agora, as pessoas estão alegando ter notícias melhores que do Espiritismo, sem sequer terem praticado, né, as leis da doutrina espírita. Aliás, os centros de espírita por onde eu tenho passado ultimamente estão muito longe do Espiritismo puro, porque a doutrina espírita ela sugere a caridade. Tanto é que o lema, um dos lemas da doutrina espírita é que fora da caridade não há salvação. Então, muitos espíritas da atualidade, né, não são espíritas voltados para a prática da caridade. Estão querendo conhecimentos. E quantos mais conhecimentos fantásticos derem para essas pessoas, elas vão aceitar. Porque elas não estão se preocupando em se melhorarem. A vaidade delas é tão grande que elas querem ter conhecimentos, vão ser enganadas, porque é isso que os obsessores dão para aqueles que querem, né, ficam envolvidos com alguma coisa freneticamente, euforicamente envolvidos, e os obsessores vão dando informação, aquelas informações mais absurdas, eles querem ouvir aquilo. E vão ser cada vez mais enganados. Porque assim eles querem. Entenderam? Mas não tem conhecimento nenhum. Porque se eles tivessem conhecimento, o mínimo da doutrina espírita, essas pessoas, realmente não iriam, né, acreditar em absurdos. Só que essas pessoas entraram no espiritismo sem a intenção de serem caridosos. A intenção deles era da vaidade. Então vão ser arrastados pela vaidade. Entendeu? A intenção deles não era de ajudar o próximo. Não era de se instruir com a intenção de ajudar. Era a intenção de o quê? De se tornarem conhecedores, vaidosos, sabem tudo. E esse é o arrastamento deles. Quando chegarem na vida espiritual, não vai adiantar falar lá na vida espiritual, fui enganado, tadinho de mim. Não. Você recebeu o que você procurou. Não é verdade? Tanto é que no Espiritismo fala. Está na Bíblia, né? Busqueis, né? Busqueis e achareis. Bate a porta e ela se abrirá. Pedis e obtereis. Então, vamos buscar aquilo que querem buscar, não é verdade? Cada um busca aquilo que quer buscar. Quando achar que encontrou, bate na porta. A porta vai abrir para a pessoa. E ela vai pedir aquilo que ela quer. E ela vai receber. Ela quer ser enganada, quer ilusão, ela vai receber tudo isso aí. É ela que está pedindo. Agora, essa é a fantasia. Quando chegar na espiritualidade, não tem a quem culpar a não ser a si mesmo, não é verdade? Elas vão ter que se culpar a si mesmas. Então, meus irmãos, fica aqui a dica, né? Demônios, Satanás, capeta, era o nome designado pelas religiões aos espíritos voltados para o mal, anjos decaídos, né? Anjo que chegou lá no estágio máximo, evoluiu, que chegou lá em cima, pertinho de Deus, se rebelou contra Deus, né? Que foi Lúcifer. E daí ele tem um exército ao seu dispor. Não é verdade? Foi o que as religiões pintou para a população humana durante muitos séculos. E o Espiritismo veio esclarecer que não existe isso. Veio nos esclarecer, né, o que são espíritos, né, que somos nós quando saímos do corpo. E esses espíritos, se tiverem a vontade de se vingar de alguém que tenha feito algum mal, ele vai tentar se vingar, não é verdade? E não existe
anjo decaído. Já falaram que Lúcifer é o chefe, viu? Uma pessoa falando é o chefe que originou essa raça reptiliana. Olha, são tantas besteiras que falam que eu poderia ficar aqui uns 2 dias falando de tudo que eles falam na internet. Mas, volto a repetir, meus irmãos, estude a doutrina espírita. Quando vocês se cansarem de praticá-la em sua excelência, aí talvez seja o tempo de buscar novidades. Quanto aos espíritos que querem nos prejudicar, eu vou falar aqui um pequeno texto, ok? Que é uma mensagem de Emmanuel. Para quem não sabe, Emmanuel foi o guia espiritual de Francisco Cândido Xavier, do Chico Xavier, ok? Então, ele mandou essa mensagem através de um livro, né, que ele publicou, né? Então, esse livro, psicografado por Chico Xavier, né, através do espírito de Emmanuel. E ele fala o seguinte, abre aspas, não precisas identificar os maus, pois eles já contam com muitos a lhes cobrarem as maldades. Eles serão confrontados no tempo e espaço pelas forças coercitivas do universo e serão impedidos de continuarem com as suas investidas. De Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. O título do livro é Encontro Marcado. Então, meus irmãos, nós estamos vendo que esses irmãos que querem se vingar da gente pelos erros que cometemos e coisa e tal, eles serão confrontados no tempo e espaço que Deus achar que deverá ser. Por quê? Será assim? Porque Deus vai ver, né, o momento certo, porque será um momento que nós já teremos, de certa forma, pago as nossas dívidas para com nossos erros. E Deus não vai permitir mais. Se você pagou a sua dívida, acabou, ninguém vai mais te fazer mal nenhum. Então nós não precisamos nos preocuparmos em tentarmos identificar esses espíritos, entendeu? Isso deixa Deus que cuida. Nós temos que cuidar da nossa vida. Fazemos o possível para ajudar o próximo. Não esqueça desse lema, a caridade é a salvação, né? Somente pela caridade poderemos nos redimirmos dos nossos erros. Fiquem com Deus e até a próxima. E para aqueles que estão assistindo pela primeira vez esse canal, eu gostaria muito que vocês se inscrevessem, dessem um like e compartilhassem com as pessoas que vocês provavelmente conhecem. Muito obrigado e até a próxima.